o arrebatamento da igreja. Os episódios deflagrados em decorrência da aparição do vírus corona alertam-nos para um evento cada vez mais claro e urgente, o arrebatamento da igreja. A partir daquele instante, voltamos-nos à Bíblia Sagrada com mais atenção e ansiedade, a fim de constatar o óbvio. A maioria dos sinais quanto ao rapto dos santos já se cumpriu. Com respeito aos que ainda faltam ser cumpridos, não sabemos se ocorrerão ainda na presente era ou se no início da 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação. Eu refiro-me aqui muito particularmente à reconstrução do Santo Templo em Jerusalém, conforme nos assinala o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Nesta aula, pois, enfocaremos, além do arrebatamento da igreja, dois acontecimentos que de imediato seguirão as regiões celestiais, o tribunal de Cristo e o prelúdio das bodas do Cordeiro. Mas, desde já, alertamos, esta exposição não se limita a uma abordagem meramente teológica ou acadêmica. O nosso propósito é realçar um grave alerta sobre a iminência da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Observemos, portanto, a recomendação do Cordeiro de Deus. Diz ele: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, verso 28. O que é o arrebatamento? No texto do Novo Testamento, não encontramos a palavra arrebatamento, que teologicamente é usada para nomear a principal doutrina escatológica cristã. Todavia, deparamos-nos com o verbo arrebatar em sua forma principal, arrebatado. É o caso, por exemplo, dessa conhecidíssima passagem do apóstolo Paulo, que nos servirá de base para este estudo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. O apóstolo, nessa escritura, utiliza o verbo harpazo, que, entre outras coisas, significa tirar a força, levar a força, agarrar a força, arrancar a força. No contexto doutrinal ora considerado, o verbo harpazo descreve o ato de arrancar algo ou alguém de algum lugar inesperadamente, sem que ninguém o perceba. Definiremos, pois, o arrebatamento como o rapto inesperado, imperceptível, iminente da Igreja de Cristo nesse mundo, que há de ser percebido pela ressurreição dos que morreram na esperança da vida eterna. Antes de mostrarmos como se dará o arrebatamento, destacaremos alguns sinais e profecias que o precederão. Sinais referentes à Igreja de Cristo. Os sinais mais fortes e clamorosos quanto ao arrebatamento são constatados justamente no âmbito da Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, somos constrangidos a destacar o esfriamento do amor cristão, conforme alertou-nos o Senhor Jesus Cristo no sermão profético. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Mateus capítulo 24, 12. Isso quer dizer que, neste momento, muitos estão a abandonar o primeiro amor, conforme protestou o nosso Senhor ao bispo de Éfeso. Tenho eu, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2 e 4. Em consequência do esfriamento do amor cristão, a apostasia final vem ganhando amplos e indesejáveis espaços em nosso meio, conforme alertou-nos o apóstolo Paulo.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, aos ensinos dos demônios, pela hipocrisia dos que falam as mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 2. Os hereges e os apóstatas, através de suas teologias e hermenêuticas enviesadas, vem questionando inclusive a iminência da volta de Cristo. Atentemos ao alerta do apóstolo Pedro, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Sejamos, pois, fortes e precavidos. Não nos deixemos enganar pelos falsos profetas, mestres e doutores que em nosso meio ludibriam os fiéis. Atentemos às palavras de nosso Senhor. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Hoje os apóstatas e hereges vêm questionando descarada e insolentemente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração e inerrância divinas da Bíblia Sagrada, a validade dos 10 mandamentos, do Sermão da Montanha, da ética cristã e, através das disciplinas acadêmicas, como a tal ciência da religião, igualam o Cordeiro de Deus aos demais líderes religiosos. Sinais referentes a Israel. No que tange a Israel, os sinais são eloquentíssimos. Por isso, voltemo-nos aos acontecimentos internacionais de conformidade com as instruções proféticas de nosso Senhor. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Lucas, capítulo 21, versos 29 e 30. E como podemos constatar, a figueira, Israel, já começou a brotar e florescer. Seus frutos espirituais não retardam. O renascimento de Israel como nação soberana deu-se no dia 14 de maio de 1948, cumprindo a profecia de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa assim? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que se lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Isaías 66, 8. Concernente a Jerusalém, cumpre-se neste instante a proclamação de nosso Senhor. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 24. A cidade santa já está passando ao controle profético e espiritual escatológico de Israel. Sua posse física deu-se, como é notório, em 7 de junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Com respeito ao Santo Templo, é-nos permitido afirmar, alicerçados na Bíblia, que a casa de Deus em Jerusalém já estará reconstruída quando da inauguração da 70ª semana, logo após o arrebatamento da igreja. Daniel capítulo 9, verso 27. É o que Paulo também nos afiança a acontecer. Sinais referentes ao aparecimento do anticristo. O cenário internacional deixa bem patente os alertas bíblicos quanto à ascensão do anticristo. O terreno está sendo escancaradamente aplanado para a instalação do governo da besta, do falso profeta e do dragão. Apocalipse 13, de 1 a 10. Nesse momento, ainda não se consegue detectá-lo de forma clara, porquanto ele e seu establishment vêm atuando naquilo que, em linguagem moderna, pode ser designado como o estado mundial profundo. Aliás, a Bíblia mostra que o anticristo emergirá exatamente deste aparato que, na linguagem profética, é conhecido como o abismo. Prestemos atenção ao texto profético. A besta que viste
Era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 8. Noutras palavras, o anticristo surgirá do estado mundial profundo, onde agora ele se refugia, mas não faz questão de se esconder. Esse abismo, portanto, é o ambiente onde todas as maldades, pecados, blasfêmias, mentiras, calúnias são urdidos infinita e ilimitadamente. Trata-se de um poço sem fundo no qual são arquitetadas as mais inimaginadas iniquidades. Além dos sinais mencionados, atentemos outros sim a estes: epidemias, fomes, terremotos, guerras, convulsões sociais e tantos outros. Mateus 24 nos alerta. Estejamos, pois, preparados. Mas como se dará o arrebatamento da Igreja de Cristo? O arrebatamento da igreja, de acordo com a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, dar-se-á da seguinte forma: antes de tudo, o Senhor dará a sua palavra de ordem, deflagrando assim o rapto dos santos. Em seguida, ouvir-se-á a voz do arcanjo, mobilizando todos os exércitos divinos. Ato contínuo, soará a trombeta de Deus. 1 aos Tessalonicenses 4,16. Nesse instante, o Senhor Jesus virá ao encontro dos santos, que já repousam na bendita esperança da vida eterna. Os mortos em Cristo ouvirão claramente a trombeta divina, conforme assegura Paulo aos irmãos de Corinto. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Aliás, o Senhor deixa este assunto bem claro. Ouçamo-lhes as palavras. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, 25. Ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e ato contínuo, os que estivermos vivos seremos transformados, e assim arrebatados e glorificados, iremos todos ao encontro do Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4,17. Observemos que tudo isso ocorrerá numa fração de tempo que sequer pode ser mesurada. E essa ínfima divisão temporal é descrita no grego com duas palavras: en átomo. O apóstolo usou a melhor linguagem humana para expressá-la: num abrir e fechar de olhos. Noutras palavras, todo o maravilhoso processo do arrebatamento dos santos dar-se-á num tempo tão sobrenaturalmente ínfimo que sequer poderá ser dividido ou mensurado. Em português, talvez o substantivo átimo possa dar-nos algum auxílio semântico. Subiremos aos céus transformados, incorruptíveis e imortais. Conforme explicou o nosso Senhor aos fariseus de sua época, seremos nós semelhantes aos anjos. Lucas 20, 36. A morte, o último inimigo a ser vencido, não mais poderá exercer poder sobre nós. O tribunal de Cristo. Ao chegarmos ao céu, seremos todos submetidos ao tribunal de Cristo, instalado imediatamente após o arrebatamento, e tendo como juiz o Cordeiro de Deus, julgará a qualidade de nossas obras concernentes à expansão missionária e evangelizadora do reino de Deus. 2 Coríntios 5, 10. A grande comissão será, pois, o parâmetro que nos aquilatará naquele grande e surpreendente dia. Logo, esse julgamento não terá como alvo condenar ou absolver pecados, mas avaliar o amor, a intenção, a execução do serviço que consagramos ao Senhor Jesus. Paulo revela que estes serão os padrões de avaliação do tribunal de Cristo: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Naquele momento, o julgamento do Cordeiro não levará em conta as aparências, nem o nosso marketing pessoal, mas o critério elevadíssimo e sublime da justiça evangélica. O fogo divinal provará o nosso serviço, obras e palavras, e acima de tudo as intenções, conforme escreve o apóstolo.
A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será ela descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 13 e 14. Os reprovados, apesar de envergonhados perante o Salvador, não hão de perder a salvação, segundo afiança a Escritura. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Naquele grande e esperado dia, conheceremos os genuínos heróis da fé. As surpresas não serão poucas. Por esta razão, trabalhemos com o ouro, com a prata e com as pedras muito preciosas que o Espírito Santo nos dá e coloca à disposição. Naquele dia, conheceremos a verdadeira história da Igreja de Jesus Cristo. As bodas do Cordeiro. Encerrado o tribunal de Cristo, seremos conduzidos de imediato à sala do banquete. Ali haverá prelúdio nas bodas do Cordeiro, Cantares 2 e 4. Sua continuidade dar-se-á após o juízo final, como veremos no capítulo mais adiante. Na presença do Cordeiro de Deus, dos santos anjos e dos heróis da fé do Antigo Testamento, seremos nós intimados a nos regozijar. Aleluia! Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 6 e 7. As bodas do Cordeiro terão um caráter universal, pois dela participarão redimidos de todas as línguas, todas as tribos, nações, povos, conforme garante o Senhor Jesus aos seus discípulos. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Mas haverá aqueles lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versos 11 e 12. Naquele momento cumprir-se-á a vontade do Senhor Jesus Cristo em sua oração sacerdotal. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. João 17, 24. Durante o festim celestial, o Senhor preparar-nos-á para a implantação de seu reino na terra, logo após a grande tribulação. Tenhamos, pois, no coração esta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Preparemo-nos para o arrebatamento. Já que o arrebatamento é iminente, como devemos preparar-nos para o maior evento da história sagrada? Antes de tudo, amemos e ansiemos pelo arrebatamento da igreja, a fim de que estejamos para sempre com o Senhor. Suspiremos pela volta do Cordeiro de Deus, e desta forma estaremos nós, aptos a confessar, juntamente com o irmão Paulo, dizendo assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, 2 Timóteo 4:8. Sendo o arrebatamento urgente e real, primemos desde já por uma vida santa e irrepreensível, conforme nos admoesta o autor sagrado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 14 e 16. Ademais, evitemos as especulações e fantasias escatológicas, mas, firmados na autêntica doutrina da volta do Senhor, proclamemos o Evangelho até os confins da terra, conforme a ordenança de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus.
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 7 e 8. Não nos assustemos, não caiamos em depressão ante aos sinais que precedem o retorno do Salvador. Antes, vejamos-los como os mais promissores indícios de nossa completa redenção, de acordo com as palavras de Jesus. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A escatologia bíblica, portanto, é motivo de júbilo e não de tristeza ou fobia. Finalmente, estejamos conscientes de algo gravíssimo. A trombeta há de soar muito em breve. Eis como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi categórico. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, de 51 a 58. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.